pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mercado da bola agitadíssimo no São Paulo, possíveis chegadas, mais saídas e uma renovação praticamente confirmada. Isso e muito mais, vamos embora para o vídeo. Falando nisso, as movimentações seguem no mercado paulista também. O São Paulo acertou aí a renovação do contrato do volante Gabriel Neves, uruguaio, El Bigodon, por mais 3 anos. Isso já estava previsto em contrato, o São Paulo foi lá e resolveu pagar 8 milhões de reais pela manutenção do jogador da equipe do São Paulo. Vamos lá, o Eduardo Afonso tem mais informações do tricolor. Sem a vaga para a Conmebol Libertadores do ano que vem, o São Paulo já começou sua reformulação de elenco. 5 atletas já deixaram oficialmente o clube do Morumbi. São eles Marcos Guilherme, que fez gol na despedida em Goiânia, Andrés Colorado passou a maior parte do tempo machucado, Éder foi pouco aproveitado neste 2º ano de contrato e 2 que têm uma longa história no tricolor, o zagueiro Miranda e o lateral esquerdo Reinaldo. Miranda este ano jogou pouco, 33 das 77 partidas, mas ao todo foram 342 jogos com a camisa tricolor em 2 passagens. Na primeira, foi tricampeão brasileiro e agora conquistou o título paulista da temporada passada. Reinaldo fechou sua participação no São Paulo com 375 jogos. Os dois se emocionaram bastante quando falaram da despedida. Aqui eu vivi a maior parte da minha vida. Foram 7 anos dentro do clube e com certeza eles fazem parte da minha história, da minha família. Então é como se eu tivesse perdido uma parte do meu corpo, porque o São Paulo faz parte da minha vida. É um dia para mim, de muita tristeza, assim, porque vivi uma grande parte da minha vida aqui dentro. Foi momentos muito bons que eu vivi aqui no São Paulo. Tive uma benção duas bênçãos na minha vida, que foi ter os meus 2 filhos, né? Agradecer a todos aqueles funcionários que desde o começo que tá aqui da minha chegada. E agradecer ao São Paulo, né? E todos aqueles que acreditaram em mim, que Deus possa estar abençoando, que o São Paulo continue crescendo aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas a lista será maior. Jogadores como Luizão, que fica sem contrato em janeiro e não negocia mais com a diretoria. Igor Gomes, que fica sem vínculo em março e, segundo seu staff, está muito desgastado com a torcida para permanecer. Léo, que aguarda uma proposta, o São Paulo também aguarda, da França para sair. Além de André Anderson, também deverão deixar o clube. Por enquanto, volta Lisiero do Internacional e Orejuela do Atlético Paranaense. Lisiero deve ser aproveitado até na ala esquerda, Orejuela deve ser novamente negociado. Bora falar agora sobre o Racing da Argentina, que quer contratar Jonathan Calleri, o centroavante do São Paulo. Informação divulgada com destaque na imprensa argentina nas últimas horas dá conta de que o Fernando Gago, técnico do Racing, quer reforçar o time vice-campeão argentino. A ideia é fazer com que o Racing se torne a potência do futebol nacional a partir de 2023, e 2 foram os pedidos essenciais. O primeiro deles, o Jonathan Calleri, o atacante do São Paulo, centroavante comprado por 3 milhões de dólares. O outro nome pretendido pelo Gago é um velho conhecido do torcedor do Santos, Franco Cristaldo. Esse meia, que pertence ao Huracan, quase virou reforço do Santos algumas semanas atrás. Na última hora o Huracan acabou pedindo, mas não houve acordo. Fui conversar com o presidente do São Paulo, com o Júlio Casares, para ver se existe algum risco para o torcedor do São Paulo de ver o Calleri se mudando para a Argentina. E o presidente assegurou que a chance é 0, não há nenhum movimento, motivo ou possibilidade de o São Paulo negociar o Calleri com o clube argentino. O Calleri fica de qualquer maneira no São Paulo? Não diria isso, a menos que surja uma proposta estratosférica do futebol europeu, mas também não parece ser o caso. O Calleri rodou bastante pela Europa, não conseguiu grande destaque, como por exemplo na temporada de 2022 pelo São Paulo, quando marcou 27 gols, foi de longe sua temporada mais artilheira desde que se tornou profissional. Ainda sobre o São Paulo. Abraçando os funcionários. Vamos com o Eduardo Afonso, então, para a gente falar sobre esse mercado do São Paulo, do tricolor paulista, Edu. Porque é isso, tem saídas emotivas, mas é o São Paulo também que já começa a namorar o mercado, não é isso mesmo? É isso mesmo, Mari. Tudo bem com você mais uma vez? Um beijo. Abraço, Calçade, Renato e Fã de Esportes. Estou aqui na porta do CT da Barra Funda. A movimentação aqui é mínima, é pequena, tá todo mundo em férias, mas tanto no Morumbi, lá na sala da presidência, como aqui durante
parte do dia na sala da diretoria está sendo costurado aí a possibilidade do São Paulo ter uma leva boa de reforços, se não caros, mas bons reforços e, acima de tudo, necessários. E 2 nomes a gente conseguiu confirmar nesta quarta-feira. Deixa eu começar com o goleiro John dos Santos, porque não é nenhuma novidade que o São Paulo quer o atleta, já tentou trazê-lo durante a temporada, não conseguiu. O John tem mais 2 anos de contrato com o Peixe. Eu apurei com pessoas ligadas que acompanham o dia a dia do Santos lá nesta quarta-feira, que o empresário do atleta quer que ele saia. Ele mesmo, já na época do Lisca como técnico, pediu para sair, porque ele não vê possibilidade nesse momento de jogar com a fase do João Paulo, que é o titular absoluto. Se ele perder mais 2 anos, chegar com 26 anos, só ficar entrando uma vez ou outra, circunstancialmente, ele vai perder aí o grande momento da sua carreira. E esse interesse do São Paulo, ele é ótimo para o John, ele valoriza o John e pode, por pressão do atleta, por reuniões com o seu empresário, facilitar uma negociação. E tem o Jair do Atlético Mineiro, que também o São Paulo está de olho, embora tenha acertado aí a permanência do Gabriel, já eu falo disso, o Luan por enquanto não saiu, tem o Nestor, tem o Pablo Maia, mas o Jair se encaixa aqui nos planos do Rogério Ceni e da sua comissão técnica. O São Paulo por enquanto ainda não fez proposta nenhuma, está tentando entender a situação do Jair, tem mais 1 ano de contrato. Nos 2 casos, Mari, Calçade e Renato, um obstáculo inicial. Os 2 times não têm técnico ainda para a próxima temporada. Então nenhuma negociação vai caminhar antes que tanto Santos como o Galo anunciem seus novos treinadores e esses treinadores deem o aval, tanto para a saída dos 2 atletas como para a possibilidade da inclusão de algum atleta do São Paulo nesta negociação. Então não adianta o torcedor do São Paulo, Mari, ficar muito assim esperançoso por uma notícia de hoje para amanhã, porque o Galo tem que acertar seu técnico e o Santos também tem que acertar o seu novo treinador. Aqui com a gente, que eu vou mandar a pergunta aqui pro Renato para depois eu te fazer mais perguntas. Por partes, então, Renato. Pensando no John primeiro, no gol. É uma posição que o São Paulo precisa se reforçar também? Total. Inclusive, uma das prioridades desse São Paulo. Acho que o torcedor, inclusive, não vê a hora de buscar um goleiro. Mas assim, eu vou até falar um pouco do John, mas são negociações parecidas, né? Dois jogadores que têm contrato com seus clubes. Jair, que você está dizendo. São jogadores que têm valor para os clubes. No caso do Jair, então, titular, grande parte da temporada. Em 2021, titular e um dos destaques da equipe que ganhou tudo no Galo. No caso do John, vamos mais especificamente. Apesar de ele ser reserva, e eu acho que isso tem um peso realmente na hora de buscar, como o Edu falou, 2 anos de contrato. É um jogador jovem ainda, que tem potencial de mercado. Assim... eu vejo como 2 negociações muito complexas para o São Paulo, sem grana para chegar e colocar na mesa. Pô, que o Santos ganha em liberar o jogador para o São Paulo? A mesma coisa o Atlético Mineiro. Por que o Santos vai simplesmente pegar um jogador que tem contrato, que tem mercado e... Não, vai lá para o São Paulo, beleza. Mas a vontade do jogador não pode contar neste momento? Mas o jogador assina o contrato, né? A vontade do jogador pesa muito numa negociação. Mas o jogador assina o contrato, ele tem que cumprir o contrato, assim como, a não ser que tenha coisas atrasadas, aí você consegue ir lá. E mesmo assim, eu acho o John um bom goleiro, mas eu acho que a gente não tem uma margem de análise muito grande para falar, não, esse cara já vem de temporadas fortes e tal. Tanto é que se o São Paulo tivesse dinheiro mesmo, ele ia no João Paulo, que é ótimo goleiro, é titular e está sendo testado há muito tempo. O John é aposta? Tá no campo das apostas? Aposta. Eu acho uma aposta válida, com potencial, com boas chances de dar certo. Mas eu acho que nem o Santista que acompanha tem certeza que o John é um goleiro realmente para ser titular de time que vai brigar por coisas no Brasil. No caso do Jair, a mesma coisa. Apesar de ser 1 ano só de contrato, é um jogador que tem, vamos dizer assim, tem moral dentro do elenco do Atlético, tem moral com a torcida. Não vejo o Atlético simplesmente, não, vai lá, tranquilo. Sim. Sendo que ele pode ter mais 1 ano. Mas acho que os 2 são bons nomes para o São Paulo. Porém, são bons nomes para os seus times também. Então, se vai ajudar um outro time, é porque também ele tem uma grande utilidade no time atual. O Jair até fez uma temporada bem abaixo do que a gente viu em 2021, mas pelo potencial do que a gente já viu desse jogador, né, desse volante. Tudo, né? Enfim, jogou barbaridade ele e o Alan na temporada passada. O Edu, mas mais uma pergunta aqui para você. A prioridade do São Paulo, por exemplo, a gente viu que se acertou com o Gabriel Neves também, né? Assim, a ideia é, primeiro renova, arruma com quem está em casa e depois vai para o mercado? É tudo ao mesmo tempo? Tem ordem de prioridade aí no Tricolor? Então, Mari, até pela situação financeira citada pelo Renato, que não é segredo para ninguém, né? O São Paulo não pode esperar o jogador valorizar, ter muito concorrente, que aí ele sai perdendo, ele sai atrás. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Surgiu a possibilidade, interessa,
O São Paulo tenta ser o primeiro a chegar e negociar e trazer. Antes de eu falar do Gabriel Neves, e essa foi uma renovação muito comemorada pela torcida, lembrando que pro John chegar tem que sair um goleiro, né? São 3 aqui. O Felipe Alves e o Jandrei chegaram meio na emergência e tem mais 1 ano de contrato. O Felipe é do Fortaleza, o São Paulo gastou um pouquinho mais para contratar, teria que quebrar aí o empréstimo. O Jandrei não, foi um acerto direto com o atleta. E o Thiago Couto, que é o terceiro goleiro, no máximo que pode acontecer ele ser emprestado para ganhar um pouco mais de cancha. Bem, Gabriel Neves, torcedor estava muito preocupado, São Paulo vai renovar ou não. O Gabriel Neves é adorado pela torcida antes dele chegar. Quando já começou a especulação do Gabriel, a torcida já fez um auê, já estava nas redes sociais, esperou 6 meses, o cara chegou e renovou 3 temporadas, cresceu durante a temporada, reverteu o que o Rogério pensava dele. O Rogério não apostava muito dele no começo do ano, no final do ano passado, e agora, com um investimento de 8 milhões de reais, Gabriel Neves fica por 3 temporadas e tá bem feliz com isso. Vamos vê-lo e escutá-lo. Deveria ser diferente, né? Ahora sí, después de mucho tiempo, estoy feliz de poder decir que voy a renovar y que voy a quedar en el club por un tiempo más, que es un momento feliz para mí, para mi familia también, que ellos querían, y prometo que voy a dejar todo de mí para que el club siga siendo lo que es, un club enorme y con mucha historia. Ahora, vamos São Paulo. Vamos São Paulo, diz o Gabriel Neves. Situações que poderão ser resolvidas a qualquer momento. Renovação de Rafinha, tendência é que fique. Saídas de Luizão, Igor Gomes, Léo e André Anderson. E aí o São Paulo tem, o Renato falou, não tem dinheiro, mas tem talvez 2 jogadores que possam entrar em alguma negociação. O Luan e o Nicão. Nicão não deu muito certo aqui, são 2 jogadores valorizados pelo mercado. Quem sabe sem dinheiro, São Paulo busca aí essas permutas, essas trocas envolvendo jogadores. Mari e companheiros. Mari, que Ô, Edu, obrigada então por esse panorama. Sempre bem-vindo aqui no Sport Center. Bom trabalho para você. Boa sequência. O São Paulo tentando o que dá para fazer. Renova aqui, se faz uma troca, se coloca jogador no balaio para equilibrar os pratos, né? É hora da criatividade. E o que o Edu colocou muito importante além de ser criativo, chegar primeiro. E mais do que chegar primeiro, não deixar vazar. Quando você chega primeiro e chega outro com mais bala, aí você fica para trás. É uma situação que o São Paulo se colocou, acho que não é novidade para ninguém. O Rogério fala isso a temporada inteira, que lá tá vendendo almoço para comprar a janta, a situação tá muito complicada mesmo. E é isso, eu acho que a questão do Gabriel Neves, puta de um acerto bom, porque é um jogador que, por um momento ali eu falei, será que não vai? Mas a temporada dele foi muito boa. É um jogador que aumentou o nível do São Paulo quando esteve em campo. Agora é mapear bem o mercado, ser criativo, não ficar em cima das especulações, onde vai entrar leilão, que para o São Paulo não é legal entrar em leilão, porque o São Paulo não vai ter... E outro, São Paulo não tem, inclusive, a Libertadores, né? Acho que isso pega muito na hora de um atleta escolher o São Paulo. Então... vai ter que buscar e vai ter que se virar bem. Bora falar agora sobre Jair, volante do Atlético Mineiro. Viveu altos e baixos ao longo da temporada, mas se encerra o ano como titular e peça importante no time do Cuca. Não sei por que cargas d'água o nome do Jair passou a ser especulado em vários clubes brasileiros. Vasco, Grêmio, Fluminense e agora o São Paulo. Sim, dirigentes do São Paulo têm deixado vazar a informação de que o Jair pode ser contratado para 2023 e ele vai para o último ano de contrato no Atlético. Né? Verdade, mas um dirigente do Galo com quem conversei demonstrou zero interesse em se desfazer do Jair. A intenção do Atlético nesse momento é inclusive prorrogar esse contrato por mais 1 ou 2 temporadas para ter a garantia de que ele não deixará o clube de graça. Só sobre o São Paulo. Como é que o São Paulo poderia contratar o Jair? O tricolor não tem Libertadores da América para disputar. Não tem a capacidade financeira para montar um grande time. Não sei quais seriam os atributos ou as opções que se tornariam para o Jair a mudança interessante. De um Atlético com inauguração do estádio da Arena MRV em 2023, um Atlético que vai brigar por títulos, que vai se tornar SAF, enfim, para um clube que é gigante, que tem até mais torcida no mercado de mais exposição do que o Galo, só que com todos esses outros probleminhas, entre aspas. Só para fechar, além do São Paulo, especula-se Grêmio, Fluminense e Vasco. O Vasco é o único com capacidade para comprar o jogador com a ajuda da 777. No caso do São Paulo, a ideia não era comprá-lo, sim trocar. Patrick e Nicão são 2 moedas de troca interessantes que o Futebol Clube é o assunto. Olha ali, no nosso telão tem o Rafinha. Olha o Rafinha lá. Rafinha, tá ali o Rafinha. Ainda não foi anunciado pelo São Paulo, mas Rafinha encaminhou a renovação de contrato com o tricolor. E esses comentários vai permanecer no São Paulo, Rafinha. O que vocês acham? Vai muito pela palavra do treinador.
vai muito pela palavra do Rogério Ceni. Eu não vi uma temporada brilhante do Rafinha. Longe disso. Até mesmo o Rogério, muitas vezes, o preteriu para colocar o Igor Vinícius. O Igor Vinícius foi titular na lateral direita. O Rafinha jogava quando era de muitas terceiro vezes, zagueiro. O Rafinha foi deslocado para terceiro zagueiro. Mas, de repente, pensando no grupo, um cara experiente, ter ali um cara vencedor também, dentro do grupo, isso pode ser importante, mas me surpreendeu um pouco essa renovação. Eu também fiquei surpreso. Até o final de 2023, viu, companheiro? Mais um ano de contrato. Então, me surpreende, mas acredito que o São Paulo esteja apostando exatamente no que o Djalma falou, nessa experiência, nessa categoria, trazer esse valor agregado das conquistas que teve na carreira, num passado brilhante, porque o Rafinha de lateral direito, ele não consegue jogar mais. Ele não consegue jogar mais. Ele não tem velocidade para acompanhar, a chegada dele já não é tão eficiente, porque ele sempre foi um brilhante jogador. Sim. Quando ele jogava na Alemanha, no Bayern de Munique, puxa vida. Ele jogava de volante, ele jogava de lateral direito, jogava de lateral esquerdo. Zagueiro. Sempre foi um jogador diferenciado. E no Flamengo jogou muito bem. Foi campeão da Libertadores da América. Mas desde que saiu do Flamengo, o Rafinha não tem sido um jogador útil proporcional ao que foi a carreira dele. Se a gente imaginar um jogador para atuar em Série A, ok, mas pensando no talento, na aposta que clubes como o Grêmio e São Paulo fizeram, para mim, uma entrega abaixo das expectativas. Sem dúvida, é muito relacionado à experiência, ao que pode entregar, mas isso é pouco para o São Paulo. Mas vai muito do aval do treinador também. Hora de fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por goleiros. Notícia não é boa. São Paulo está desistindo de praticamente todos os nomes ventilados. Tá difícil esse mercado, ele nem começou e já tá assim. John, já havia contado para vocês que diante da não classificação do time para a Libertadores da América, não haverá grana para grandes investimentos e o Santos não libera seu goleiro reserva em hipótese alguma por menos de 8 milhões de reais. Descartemos o nome do John no São Paulo. Walter, ex-goleiro do Corinthians, pertence ao Cuiabá. São Paulo monitorava a situação até porque se o Cuiabá fosse rebaixado, o contrato do Walter seria rescindido de forma automática. O time dourado conseguiu se manter na primeira divisão. Dessa maneira, o Walter teve seu vínculo estendido e também não será reforço do São Paulo. O Cuiabá não tem a mínima intenção em negociá-lo. Para completar, Gatito Fernandes, outro nome que agrada, em especial ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Gatito sentiu uma lesão no ombro. Vai precisar passar por cirurgia e vai ficar no mínimo 3 meses fora. Dessa maneira, o Botafogo é obrigado a estender o contrato do Gatito durante o período de recuperação. É natural que o Botafogo e o Gatito se entendam para uma prorrogação de contrato um pouco maior até dezembro do ano que vem. Aí você pode estar lembrando do Marcelo Groi. Nicola, mas e o Groi? Será que não vai rescindir o contrato no Al-Ittihad da Arábia Saudita? Essa chance até existe. Por lá ele ganha mais de R$1.200.000 por mês. Para voltar ao Brasil, ele queria ganhar pelo menos metade disso. Salário está completamente descartado no novo São Paulo versão 2023, onde a economia vai ser super importante. São Paulo deve acabar ficando com Felipe Alves e Jandrei, a menos que apareça um goleiro bem mais barato do que todos esses que eu citei, para poder se juntar aos demais e reforçar o tricolor em 2023. Então vamos começar em partes, né? Como diria aí o Jack, no famoso filme de terror, né? Começa pelo Rafinha. Bom, renovação com o Rafinha acho que não empolga ninguém, né? A questão mesmo é porque o Moreira é machucado, o Orejuela vai voltar, mas deve ser reemprestado, ainda que se alguém queira, né? Você tem Natan do Curitiba, que também em tese voltaria, mas ao que parece não tem sido muito falado. E o Igor Vinícius, que ficou no estaleiro na reta final do Brasileiro. E aí sobrou pro Rafinha, né? E aí o São Paulo tá renovando aí para que ocorra uma redução salarial. O Rafinha tem interesse, lógico, de jogar no São Paulo, até porque não tem muito mercado. Apesar dos jogadores do Flamengo terem pedido bastante pro Marcos Braz que trouxesse o Rafinha pro Flamengo, mas não houve interesse do lado de lá. E deve ocorrer mesmo a renovação, conforme foi dito no vídeo. Por mim não renovava também, mas fazer o que, né? Dos males o pior. Nossa, a renovação do Gabriel Neves, bacana, tu vê que o cara tá feliz e tal. Esperamos que ele se recupere, e são 3 anos aí de ralação. Mas se jogar o que jogou e puder evoluir, vai agregar bastante. E vai estar bem presente no time titular do São Paulo. Até porque o Paulo Maia é muito volúvel. E o Luan eu gosto bastante, mas tem que dar oportunidade para ele, né? Ele que tem treinado nas férias, continua seu treinamento 70 funda, ele não entrou em férias, estão de férias, mas ele tem treinado todo dia para melhorar sua forma física, que também é bastante legal, até porque o Rogério também cobrou bastante esse jogador durante a
temporada. Falando das possíveis saídas ainda que vão ocorrer, Ruizão, Igor Gomes e André Anderson, é chover no molhado, né? O Léo, São Paulo reza para chegar alguma proposta, e se vier por alguma dos outros garotos que chegue a no mínimo 10 milhões de euros, tchau e benção, né? Com os nomes especulados, aí sim, aí que a brincadeira começa. Inicialmente vou falar de um que eu falei uns vídeos atrás, Juninho Capixaba. Nem essa o São Paulo conseguiu vencer, o que parece o Bragantino está levando jogador com o Cruzeiro ali na cola. São Paulo não foi páreo para essas duas agremiações. Quer dizer, por isso que o São Paulo tem pressa, por isso que as reuniões são diárias, por isso que o Rogério Ceni ainda está aí trabalhando no São Paulo, porque a oportunidade de contratar é agora. Até porque a maioria dos clubes estão em férias, ou se organizando, ou contratando um treinador, como o Santos mesmo contratou ontem o Odair Hellmann. Então o momento é agora. Mas ainda assim, as dificuldades são claras. É só ver essa situação do Juninho Capixaba, ainda que o Júlio Casares tenha dito que o São Paulo só teria interesse mesmo em no Wellington como titular e não ver uma outra possibilidade, e vou testar o Lisieiro como reserva, que eu acho temerário, mas bem, né? Veremos, né? Então, já é uma primeira má notícia. Com relação a John e Jair, acho situações difíceis. Tendo a especulação com relação ao John, que o Nicão entraria numa troca, que a torcida gostaria que fosse feita a troca de Nicão e John. Acho que o Nicão se machucou muito, então não tem muito para falar do jogador. Eu acho que teria que ter mais oportunidades, entendeu? Até porque quando ele começou no Atlético Paranaense não foi do dia para noite. E grandes jogadores de São Paulo não foram pro dia da noite. Não tô falando que o Nicão será um grande jogador pelo São Paulo, mas tem que dar oportunidade pro jogador. Agora, também tem que se ajudar e né, se machucar menos. E outra vez, o departamento médico também tem que ser mais eficaz. Aí tem que ver o que está acontecendo, porque no final da temporada aqui no Brasileiro, o São Paulo também perdeu muito ponto, sofreu bastante ali no final, não conseguiu passar no lugar, porque diversos jogadores do estaleiro, na média de 8 a 12, entendeu? Diego Costa se machucou, não voltou mais. Igor Vinícius se machucou, não voltou mais. E se falar em Nicão, entre outros tantos. Então, é para ficar de olho. O Luan também já tem sido colocado como moeda de troca, assim como o Patrick. Não entendo esses três jogadores o porquê, mas tudo bem. E aí, falando de John, tem essa dificuldade, porque o Santos quer os 8 milhões, o São Paulo não tem. E o São Paulo vai tentar fazer uma troca. Que troca será? Essa é a minha curiosidade. Com relação ao Jair, eu acho ainda mais difícil. Ele terminou como titular do Atlético. Então, assim, o que o São Paulo tem a oferecer sem ser dinheiro ao Atlético? Não consigo ver, né? Sem dinheiro fica complicado. E de que maneira o São Paulo vai abrir os cofres eu também não faço ideia. Em relação a Gatito, a Walter, difíceis. E aí a outra opção seria o Marcelo Gomes, mas o Grêmio também está de olho, então. Assim, o cenário de contratações é difícil. O cenário para 2023 competitivo é mais difícil ainda, principalmente no Brasileirão da Série A. Então, São Paulo tem que começar a se adiantar, a correr atrás agora. Tentar, pelo menos a nível de planejamento para 2023, ser mais rápido que os demais. Qualquer mínima que seja vantagem vai ser importantíssimo para a temporada que chega. Então é isso, pessoal. A gente que achava que com o fim do Brasileiro acabaram sendo as notícias do São Paulo, porque teria a Copa do Mundo e mais. Não se esqueça, como eu sempre digo, desde que eu comecei o canal, mercado da bola não para, ainda mais no São Paulo Futebol Clube. É especulação, é confirmação, é saída, é renovação, não para, não para, não para. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.